Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá pessoal, sou o professor Lucas de Geografia e iremos iniciar nossa aula 8 para o 7º ano. Também gostaria que vocês pegassem seus cadernos, seus lápis e seu material para iniciarmos. Antes de iniciar, vamos corrigir as atividades de aula 7, a nossa aula anterior de Geografia. Então, a primeira questão foi falando o seguinte: que setor da economia e o conjunto das atividades econômicas são responsáveis por extrair ou produzir as matérias-primas sobre o meio natural? Então, a resposta seria a alternativa A, o setor primário. O setor primário é responsável por pegar toda a matéria-prima para iniciar qualquer formação de qualquer objeto. A segunda questão é: a atividade primária foi a primeira desenvolvida pela humanidade, sendo a prática construtiva das civilizações. Qual revolução que deu origem às atividades primárias? A resposta seria a alternativa D, Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica foi onde tudo começou para o setor primário. A terceira questão, ela fala o seguinte: ao longo do tempo, a evolução das técnicas permitiu uma maior produtividade nas atividades pertencentes ao setor primário. A mecanização das atividades relacionadas com o setor primário transformou a interação entre o meio rural e urbano. A consequência desse processo foi: a resposta seria a alternativa B, a dependência do setor primário ao secundário. Então, há uma certa dependência do setor primário para a indústria. Por quê? O setor primário, todo o material que é pego no setor primário, ele é utilizado na indústria, que seria o setor secundário. A quarta questão diz o seguinte: o Brasil faz parte do grupo de países que demoraram a se industrializar. Demorou a acontecer, por isso a industrialização brasileira é considerada o quê? A resposta seria tardia. Por que tardia? Porque enquanto os países da Europa já estavam nas revoluções industriais, o Brasil só veio se industrializar pouco tempo depois. Por isso, a industrialização brasileira ela é tardia. A quinta questão, ela fala o seguinte: antes da industrialização, qual produto consolidou-se como a principal fonte de renda do Brasil, gerando um enorme desenvolvimento econômico e de infraestruturas ao longo do século XIX e início do século XX? Então, a alternativa seria a letra B, café. O café foi uma fonte de renda para o Brasil por décadas. Com isso, influenciou o desenvolvimento econômico do Brasil. Nossa aula de hoje, o conteúdo da nossa aula de hoje será população brasileira, distribuição e diversidade étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática. A população brasileira. Atualmente, o Brasil possui a quinta maior população do mundo, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O país atingiu, em 2010, 190 milhões de habitantes, apresentando uma concentração populacional inferior apenas dos referidos países: China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. A divisão da população brasileira conforme o sexo é a seguinte: 51% são mulheres e 49% são homens. As mulheres também são maioria nas universidades. Vejam, essa pesquisa foi do ano de 2010. Tinha cerca de 190 milhões. Hoje, em 2021, consequentemente, tem mais pessoas do que em 2010. E no Brasil, hoje também há uma população maior de mulher do que de homem. Por alguns fatores. Incluindo esses fatores, é que as mulheres se cuidam mais do que os homens. Por isso, existem mais mulheres. O crescimento demográfico. A taxa de crescimento demográfico do Brasil está em constante processo de declínio. Esse fato é consequência do planejamento familiar e principalmente das reduções das taxas de fecundidade,
o número de filhos gerados por cada mulher. A gente vê isso como, professor? Vejam, nossos avós, nossos bisavós, antigamente tinham 8, 9, no mínimo isso. Hoje em dia, vocês têm no máximo um irmão ou dois. Por quê? Hoje, o planejamento familiar faz parte de todo um processo, desde o nascimento até chegar em uma universidade. Vejam, apesar do país ser populoso, a população absoluta, o Brasil é pouco povoado, a população relativa, pois sua densidade demográfica é de apenas 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Vejam, o Brasil é populoso pela quantidade de pessoas que vivem no Brasil, que é a população absoluta. Mas o Brasil é pouco povoado, que é a população relativa. Professor, por que pouco povoado? Porque quando pegamos o tamanho do Brasil e dividimos pela quantidade de população, vai ficar apenas 22,4 pessoas por quilômetro quadrado. A região sudeste é a mais populosa e a mais povoada do Brasil, com destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Há 4 décadas, o sudeste caracteriza-se como tal. A região menos populosa é a região norte. Professor, e por que isso? A região sudeste foi onde começou o desenvolvimento para o Brasil. Nisso, a região é a mais populosa e a mais desenvolvida. Já a região norte, ela é a menos populosa. Por quê? Existe um fator chamado floresta amazônica que faz com que a região norte seja a menos populosa do Brasil. Em 1930, teve início no Brasil um intenso processo de industrialização e urbanização, do qual o Sudeste foi a região mais afetada, por ter sido envolvido precocemente no processo de industrialização. Por esse motivo, tornou-se a mais populosa região do país. Pelo que vocês veem no mapa, a região litorânea e a região do Sudeste, ela é a região onde tem maior concentração de pessoas. Com isso, é a região mais populosa e mais industrializada do Brasil. A região Sudeste ela é composta de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Crescimento populacional. As altas taxas de natalidade, o número de nascimentos, faziam com que os analistas considerassem o Brasil como um país de jovem. No entanto, nos últimos anos, há uma tendência mundial que esse panorama tem sido alterado. Os números recentes têm indicado uma expressiva queda no número de filhos por mulher em idade fértil. Taxa de fecundidade. Uma mulher na década de 40, no Brasil, tinha uma média de 6 filhos. E em 2016, esse número é de 1,7 filho por mulher. Isso significa o quê? As mulheres estão tendo menos filhos, porque estão agora planejando, e com isso, a sociedade, que quando nasciam 6, 8, 10 filhos por mulher, está ficando mais velha. E hoje em dia, o Brasil está se tornando um país de idosos. Menos crianças e mais idosos. A expectativa de vida no Brasil. A expectativa de vida do brasileiro está crescendo a cada ano. Um fator resultante de melhorias nas condições de vida e saúde no país. Conforme pesquisa realizada pelo IBGE, a população do Brasil vive em média de 72,8 anos. Atualmente, o país ocupa o lugar 80 no ranking mundial da expectativa de vida da Organização das Nações Unidas. Vejam, está ali 72,8 anos, mas isso não significa que as pessoas não passem disso. Por exemplo, eu tenho avô com 98 anos. A expectativa de vida no Brasil está crescendo a cada dia. A melhoria nas condições de saúde, lazer, segurança, saneamento básico e educação são impulsionadas pela urbanização, e outros fatores também provocam um expressivo aumento na expectativa de vida da população brasileira. Então, pessoal, se você tiver uma saúde boa,
lazer, segurança, saneamento e a educação, que são fatores importantes para a expectativa de vida do brasileiro e de qualquer pessoa no mundo, faz com que ela aumente. A diminuição nas taxas de fecundidade e a elevação na expectativa de vida dos habitantes do país em um intervalo de poucas décadas não altera apenas a estrutura da população do Brasil, como também intensifica a necessidade e a alteração nas políticas públicas, nas áreas de educação, saúde, assistência e previdência social, entre outras, em vez que o número de jovens decrescentes e o de idosos é ampliado. Então, quando sabemos que o Brasil está se tornando um país de idosos, é necessário políticas públicas para que essas pessoas tenham um apoio para a saúde, apoio para o conhecimento. Com isso, a taxa e a expectativa de vida sempre vai aumentar. Então, o Brasil, como se sabe, é um país com uma grande diversidade étnica, ou seja, apresenta uma variedade de raças e etnias. E a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente vê uma pessoa mais clarinha, uma pessoa mais escurinha. Isso faz com que o Brasil tenha uma diversidade muito grande. E a gente vê isso nessas imagens. A gente vê indígenas, pessoas negras. De um modo geral, podemos dizer que a composição étnica brasileira é basicamente oriunda de 3 grandes e principais grupos étnicos: os indígenas, africanos, asiáticos e europeus. Já os povos europeus que vieram para o Brasil basicamente se formaram de populações portuguesas, além de grupos franceses, holandeses, italianos, espanhóis e outros, que configuraram a matriz étnica predominante no país. Povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses, segundo vários estudos. Vejam, por onde começou essa miscigenação brasileira? Quando os portugueses chegaram ao Brasil. Junto dos portugueses, depois trouxeram os negros, os escravos. Com isso houve essa miscigenação do povo brasileiro. Vejam, a miscigenação entre brancos e negros originou os povos chamados mulatos. Já da mistura entre índios e brancos surgiram os mamelucos, considerando que como os primeiros brasileiros no período após o descobrimento. Já a miscigenação entre índios e negros deu origem aos cafusos. E aqui está alguns exemplos de mulatos, mamelucos e cafusos. Tendo em vista que essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, no qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. Vejam, a gente tem costumes e cultura de diversas partes do mundo, certo? Um dos exemplos, a pizza. A pizza, ela é italiana. Essa cultura veio, esse prato típico veio para o Brasil. Então, pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela aula de hoje e até a próxima. Essas aqui são nossas referências da aula de hoje.